Muito bem. Seguindo com o assunto do vídeo anterior, quando a gente falou um pouquinho quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, agora a gente vai dar um passo adiante. Vamos falar da segunda fase, que é quando Portugal monta um esquema estatal de gestão. Porém, não se esqueça do seguinte, que quando se monta governos gerais no Brasil, quando Portugal monta o sistema de governos gerais, ele não eliminou o sistema de capitanias. As capitanias continuaram a existir. Só que, a partir de agora, os capitães donatários passam a ser, primeiro, coordenados, segundo, apoiados e, terceiro, cobrados pelo governador-geral. O segundo papel do governador-geral, além de coordenar, cobrar e apoiar, era integrar as capitanias, para evitar que cada uma seguisse um rumo diferente. E a primeira coisa que ele vai fazer para integrar é dar uma direção econômica. Nós vamos ter um produto principal. Esse é o produto preferencial para o Brasil colônia. Que produto foi esse? Exatamente a cana-de-açúcar. Você podia plantar qualquer coisa no Brasil, mas preferencialmente a cana-de-açúcar. Então nós vamos ter o ciclo chamado Brasil açucareiro, ok? Então a gente vai ter dois tipos de propriedades rurais, basicamente. Um tipo de propriedade é aquela que tem engenho. Então são os engenhos. São enormes fazendas em que se planta cana-de-açúcar e que essa cana-de-açúcar é levada para os engenhos. O segundo tipo de propriedade é aquela em que só se faz a plantação, não há engenhos. Então eles plantam a cana, colhem e levam para um fazendeiro maior, mais rico, mais capitalizado, que vai moê-la e vai transformá-la em açúcar, ou em melaço, ou em vinho, que eram, ou a cachaça, que eram os produtos pelos quais se trocavam escravos na África. Ok. Então, nessa fase, a gente vai ter duas coisas que você não pode esquecer também, eu quero te lembrar. Então, primeiro, você não pode esquecer que é o latifúndio. Segundo, esse latifúndio tem como prioridade a produção do açúcar. Mas uma coisa que você não pode esquecer é que o Brasil não é monocultor. Se produzem várias outras coisas, especialmente dois outros produtos. Quais sejam? O tabaco e o algodão. Mais tarde, já no começo do século XIX, final do período colonial, aí vai aparecer o cacau e o café. Mas nesse momento são o açúcar, o principal produto, o carro-chefe da economia. Tanto é que quando a gente fala de Brasil colônia, todo mundo lembra do Brasil açucareiro, mas a gente tem ali presente o tabaco e o algodão. Segundo lugar, um outro ponto importante a gente ter destacado, isso vale para o Enem, o Brasil colônia é prioritariamente movido pelo trabalho escravo. O trabalho escravo move tudo. Move o engenho, move a plantação, move os bois que puxam os carros, tudo é movido pelo escravo. Ter escravo no Brasil é uma coisa tão importante que até pessoas muito pobres, gente, pessoas pobres que eu falo, não são pobres como o teu professor, são pobres que passam fome. Fome, né? Pessoas que passavam fome tinham escravo. E eles obrigavam o escravo a ir buscar resto de comida de escravos que reviravam lixo para trazer para o seu senhor comer. Imagine a situação. Isso era a cultura colonial brasileira, é uma cultura escravista. Você só é um homem branco, você só é um homem livre, você só é um português colonizador se tiver escravo. Então é uma obrigação cultural e isso é uma herança que vai ficar, uma herança pesada que a gente carrega até hoje. Ok. Então a gente tem aí as quatro grandes características. O Brasil é latifúndio, é produtor de cana-de-açúcar, principalmente, subsidiariamente de algodão e de tabaco, e o trabalho é escravo. Muito bem. Tem um quinto ponto que é importante você lembrar, a presença da igreja. A Igreja Católica vem para o Brasil junto com os governos gerais. Enquanto o Brasil era dividido em lotes, apenas lotes estanques, que eram as capitanias hereditárias, a igreja não se fazia presente aqui. Ela vai chegar junto com os governos gerais, com dois objetivos. O primeiro objetivo é disciplinar a sociedade. Você precisava dar um caráter cristão para o colono que aqui estava. Por que isso? Porque tinha muita gente estava fugindo para o Brasil que não era cristã.
do ponto de vista católico, ou eram protestantes ou eram judeus. E chegavam aqui no Brasil e praticavam o chamado criptojudaísmo ou criptoprotestantismo, que é aquela religião que você pratica escondido sem que ninguém veja. Então a Igreja Católica veio para acabar com isso. É para ser cristão católico. Outro aspecto da disciplina, tem que criar uma família cristã, patriarcal, monogâmica. Cristã, família, presta bem atenção, a família tem que ser cristã, patriarcal e monogâmica. Naquela época, havia famílias que estavam completamente descaracterizadas como família cristã. Por exemplo, o padre Antonio, que fez um dos mais profundos e perfeitos relatos sobre o Brasil pré-colonial, ele chega a dizer que quando encontrou em Salvador um homem, cidadão de bem, português, branco, com 108 esposas. A mais jovem tinha apenas 8 aninhos. Imagine o grau de monstruosidade que é um homem desposar uma criança de 8 anos. E há relatos que este homem poderia ter matado já 40 mulheres, porque ficaram velhas e feias para ele. Então, isso não é padrão cristão. Então, a Igreja Católica queria criar um padrão, sociedade monogâmica, sociedade patriarcal, sociedade cristã. Para isso era necessário estar aqui presente. Um outro aspecto importante na missão da Igreja Católica era preservar o índio. Não use a expressão proteger. A Igreja não veio para proteger, mas para preservar. Onde está a diferença? Proteger é quando você quer manter as características, manter a integridade no corpo. Preservar é quando você não quer deixá-lo ser escravo. Era o papel da Igreja Católica. E por que a Igreja Católica não queria que o índio fosse escravo? Porque era um acordo que havia entre a Igreja e o Estado português. A Igreja catequiza o índio para tê-lo como fiel e não deixa que ele seja escravo. Assim, o fazendeiro, o latifundiário é obrigado a comprar escravos negros, o que dá dinheiro para o rei de Portugal, que, em última análise, é o dono do mercado de escravos. Ok?